Salve corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego. Hoje é sexta-feira, você já sabe, dia de apresentar para você mais um calçado de corrida. O calçado de hoje é um ícone do mercado, é um tênis daqueles que a gente não pode deixar de apresentar para vocês de maneira nenhuma, um dos mais pedidos pelos viewers, pelo pessoal que segue pelo YouTube, pelas plataformas de mídias sociais. Hoje eu apresento para vocês o recém-lançado Mizuno Wave Creation número 17. Talvez um dos calçados que a gente mais tenha feito readaptações, inovações de modelos anteriores. Nós já gravamos aqui, se você olhar nas descrições, você vai poder ver com mais propriedade. Mas eu acho que nós já gravamos o 14, 15, 16 e agora chegou o 17. Está reformulado, tem novas tecnologias, tem um cabedal totalmente reestruturado e a partir de agora eu apresento o Creation 17 para você que assiste o Testamos, ok? Então não saia daí, está começando mais um quadro Testamos, hoje com o Mizuno Wave Creation 17. Muito bem, corredores, logo de cara quando você olha para o Creation 17, você já percebe que ele foi completamente reformulado se a gente comparar com o Creation 16. Há pelo menos 3 temporadas, e aí cada tênis trabalha uma linha, um visual e uma linha tecnológica durante o período de 1 ano de tempo. Nos últimos 3 anos, então nas últimas 3 temporadas, os últimos 3 números do Creation, ele trabalhava com um cabedal inteirinho forjado em tela. Na verdade não é uma tela especificamente, mas é um mesh com perfurações menores, mais sintético. Há muito tempo o Creation tinha abandonado o mesh tradicional, que agora no 17 retorna com força total nas linhas de produtos da Mizuno. Eu estive lá na Alpargatas há pelo menos um mês, mais ou menos, quando esse tênis tinha acabado de ser lançado. Eu conheci toda a linha do segundo semestre da Mizuno para 2015 e também conheci o primeiro semestre de 2016, as linhas que serão lançadas apenas em janeiro, fevereiro de 2016, Sayonara 3, outros modelos da Mizuno que não serão lançados agora no segundo semestre, inclusive modelos que saem e modelos que entram no lugar substituindo modelos que serão abandonados. Eu não posso falar ainda isso para vocês, mas que eu já sei que em 2016 as linhas de calçados da Mizuno serão reformuladas. Então tem tênis que existe hoje que vai embora e tem tênis que vai entrar no lugar desses que estão sendo retirados de linha. O Creation é o carro-chefe da Mizuno, então obviamente toda vez que eles lançam um tênis como o Creation, um modelo novo de um tênis como o Creation, gera muita expectativa do ponto de vista dos viewers e gera muita ansiedade do mercado. Afinal de contas, esse é o calçado mais vendido da Mizuno e ele atende não só corredores, mas outros segmentos e também é um calçado muito vendido para casual no Brasil, apesar de ser algo enigmático e paradoxal, mas no Brasil o Creation é muito usado por gente que compra para passear, então qualquer reformulação estética nesse calçado gera muita expectativa. Vamos mostrar na Verb. Bom, de pertinho para você, esse é o Creation 17. Se você é um cara que gosta de tênis, você já deve ter visto o Creation 17 nas vitrines das lojas por aí. A grande diferença em relação ao 16 é o material que compõe o cabedal. A gente agora tem novamente um mesh, não é um mesh comum, é um mesh com 2 camadas. Tem uma camada bem mais com perfurações menores na parte de baixo e uma camada com perfurações maiores na parte de cima. O visual desse mesh é um visual que eu posso até dizer que ele é um pouco retrô, porque no final da década de 90, os tênis de corrida, praticamente todas as marcas trabalhavam com mesh dessa categoria esteticamente falando, tá? É óbvio que esse material aqui é um material muito mais desenvolvido, muito mais respirável do que se trabalhava naquela época, mas o visual do calçado, todos os calçados de todas as marcas trabalhavam com mesh, que era algo revolucionário, era algo mais novo do mercado. Por que voltar para o mesh? Qual que é a ideia da Mizuno em retornar para o mesh e abrir mão desses materiais com perfurações menores e com telas e etc. Teoricamente, a Mizuno aposta no mesh para oferecer para o corredor um calçado mais leve e mais ventilado. Que ele é mais ventilado
clara essa diferença do Mizuno Wave Creation 16 para o 17. Existe muito mais ventilação nesse modelo que acabou de ser lançado. Mas o mesh, por conta de ser um material mais frágil, exige sobreposições de tecido em sua confecção, o que acarretou diretamente no peso desse calçado. E aí nós vamos falar sobre isso nos pontos positivos e negativos. Bom, voltando às tecnologias do Creation. Bom, nós temos aqui solado Euphoric, que você já conhece, aquele material que a Mizuno vende como sendo 36% mais leve do que os outros EVAs, mas os outros EVAs também já se reinventaram nesses anos que a Mizuno mantém essa teoria dos 36%. A tecnologia de amortecimento do Mizuno Wave Creation continua trabalhando com duas plataformas. A plataforma de amortecimento aqui na base de aterrissagem, o que eu digo, embaixo do calcanhar, do arco do pé até o calcanhar, até o final do calcanhar, é aquela tecnologia que trabalha com material plástico, com a placa Wave interagindo com esse material plástico, o que eles chamam de Infinity Wave. Na parte da frente, o amortecimento é um amortecimento em que a placa Wave trabalha diretamente em contato com o solado Euphoric, transformando o calçado num calçado, isso eu já falei no Mizuno Wave 16 e a tecnologia mantém-se a mesma, transformando o calçado num calçado que tem duas plataformas de amortecimento, são duas ferramentas, são duas tecnologias que fazem o amortecimento. Você começa usando a tecnologia Infinity Wave e termina utilizando a Articulate Wave, que é o contato entre a placa Wave e o solado Euphoric. Eu já dei minha opinião sobre isso. Na minha opinião, o contato da placa Wave com o solado Euphoric traz muito mais benefício para o corredor, porque oferece um amortecimento com base em espuma do que a tecnologia Infinity Wave, que oferece mais amortecimento, mais conforto, mas tira a realidade da passada, tira o realismo do teu contato com o solo, que é, na maioria dos casos, quando o corredor já atingiu um certo nível de evolução na corrida, o que ele busca, sentir o terreno, sentir as nuances do terreno. E esse calçado ele inviabiliza isso por conta da tecnologia Infinity Wave. A transição da passada, também falei isso no modelo 16, no meu entender é uma transição difícil, porque você trabalha com duas tecnologias e existe um momento em que o tênis transita entre uma tecnologia e a outra. E essa transição, obviamente, não é algo simples, porque você está tratando de uma tecnologia que é baseada num material plástico para uma tecnologia que é baseada num material de espuma. É óbvio que os retornos de energia serão diferentes, é óbvio que a maneira que você vai sentir o contato do teu pé com o solo durante essa transição será diferente. Bom, as mesmas tecnologias que a Mizuno mantinha no 16, do ponto de vista do solado, mantém-se aqui no 17. Eu estou falando da tecnologia X10, que é aquela borracha carbonada, que tem uma composição feita de carbono, que serve para você conter a abrasão do calçado e manter o calçado no pé por mais tempo, porque ajuda na durabilidade, e a tecnologia Smooth Ride, que é aquela tecnologia arredondada que faz com que o solado na parte externa tenha um acabamento arredondado e ajude a adaptação da pisada. Essas duas tecnologias são muito legais nesse tênis, e eu vou abrir um parênteses para falar delas. A Smooth Ride é muito legal para esse tênis, porque é um calçado que ele é alto, ele tem uma milimetragem alta, tanto na parte de trás quanto na parte da frente. Ele tem 12 milímetros de drop, eu vou falar sobre isso também, que é a diferença da parte de trás e da parte da frente, mas em ambas as partes ele tem uma milimetragem alta. Todo calçado que tem uma milimetragem alta, você corre o risco de, eventualmente, num obstáculo qualquer, ou uma pedra, ou um degrau, alguma coisa, você correr o risco de sofrer tropeçar, ou então engasgar a tua passada de alguma maneira. Essa tecnologia Smooth Ride ajuda você a conter esse tipo de acidente. E é legal, é bem pensado do ponto de vista da Mizuno. A tecnologia X10, que é essa que fica aqui embaixo do salto do calçado, também é muito legal. Ela é mais legal nesse tênis do que em outros calçados de outras marcas. Por quê? Porque esse calçado, como ele tem a base de aterrissagem inteirinha em cima de placas plásticas, ele não é uma camada sólida de espuma. A chance da pequena camada de espuma que existe aqui embaixo da placa Wave, da tecnologia Infinity Wave, a chance dessa placa de espuma
se deteriorar é maior do que nos outros calçados. Ou seja, a placa de borracha carbonizada embaixo, ela tem muito mais utilidade nesse tênis do que em calçados que são 100% voltados em espuma. Tá aí, por isso, da importância dessa tecnologia nesse calçado. Bom, o cabedal, como eu falei, mudou, agora é o Air Mesh. A língua continua sendo aquela língua mais grossa, a superposição de tecido do bocal do tênis é bem forte. A placa plástica, que no Mizuno 16 ia mais até o arco do pé, nesse modelo ela está mais rígida talvez, mas a minha impressão é que ela não vem tanto até a metade. Eu precisaria ter uma informação mais precisa para dar para vocês. Mas eu acredito que ela não chega até o arco do pé, ela chega até aqui mais ou menos. Esse é o ponto em que o clipe de contraforte termina. O que faz com que o seu direcionamento de passada seja eficiente, mas não acarrete em um extra peso para o calçado. E outra coisa muito legal desse tênis, que eu senti e é uma diferença muito gritante em relação ao modelo anterior, é o cadarço. A gente está falando de um cadarço que é extremamente elástico. Extremamente elástico. Quando você faz a amarração do tênis, você sente que o calçado aperta um pouquinho mais. E isso é legal para você manter o tênis no pé. Também é legal do ponto de vista de absorção de água. Eu acredito que esse calçado, que esse laço absorva menos água do que um laço sintético tradicional. Como tecnologias essas, a gente tem uma camada a mais de EVA aqui na base de aterrissagem, que fica escondida embaixo do calcanhar do corredor, que chama Foam Footbed, que a Mizuno implementa para dar um pouquinho mais de conforto e mais retorno de energia ao material que está diretamente em contato com a placa Wave. A placa Wave, gente, é aquilo que a gente já falou. Ela causa amores em muitas pessoas e em outros causa ódio. Eu acho a placa Wave, como eu já disse e repito aqui, ela é muito bacana do ponto de vista de estabilidade, mas ela tira um pouco o retorno de energia que você espera do calçado. Ou seja, como uma placa de estabilidade, a hora que ela está em contato direto com os materiais de espuma, ela interage. Quando ela não está em contato direto com os materiais de espuma, ela interage menos. Então, por isso, eu acho que por isso, no meu entender, a Mizuno coloca um material a mais de EVA embaixo do calcanhar do corredor e faz com que o Wave Creation seja menos duro do que o seu modelo anterior e devolva um retorno de energia um pouquinho mais bacana do ponto de vista de responsividade para o atleta que está utilizando o calçado. Certo? Vamos aos pontos positivos e negativos do Mizuno Wave Creation 17. Primeiro ponto negativo desse calçado é a transição. Eu já falei, vou falar mais uma vez. Um calçado que trabalha com duas plataformas de amortecimento. A tecnologia Infinity Wave, que é a tecnologia que não faz o contato direto entre a placa Wave e o material de espuma, e a tecnologia Articulate Wave, que está aqui na frente, que faz o contato direto entre a placa Wave e o material do solado U-Fork. Quando você tem duas tecnologias trabalhando em conjunto, é óbvio que no meio dessa transição, a transição entre uma tecnologia e outra vai ser perceptível para o corredor. E toda vez que você tem a percepção da transição da passada, no meu entender, você tem uma transição prejudicada. Você vai ter um contato com o solo de uma maneira na hora que você fizer a aterrissagem com o calcanhar e vai terminar a sua passada tendo uma outra percepção do solado, ou seja, a transição da sua passada de uma plataforma para outra vai ser perceptível. E quando você tem a transição perceptível, você tem uma transição, no meu entender, prejudicada. Esse para mim é um ponto negativo. Segundo ponto negativo, eu vou tratar primeiro do preço, para depois falar do peso. O segundo ponto negativo é o preço. O Creation 16, que é o modelo que veio anterior a esse, chegou às lojas pelo valor sugerido de R$ 649. O Creation 17 chega às lojas pelo valor sugerido de R$ 799. Ou seja, nós temos um calçado que tem tecnologias muito semelhantes ao seu modelo anterior, as tecnologias novas e as modificações não acarretam um valor extra de manufatura, de produção para o calçado, mas mesmo assim ele chega às lojas por R$ 150 a mais do que o seu modelo anterior. Óbvio, a gente sabe, nós estamos passando por um período difícil da economia, o dólar está em alta, os impostos são altíssimos e as empresas têm preterido trazer novos modelos porque sabem que esses modelos vão chegar com um valor acima de mercado. Mas da mesma maneira que eu dei um ponto positivo na semana retrasada para o Nike Flyknit Lunar 3, porque conseguiu manter o seu valor de mercado de um modelo de um ano para o outro, eu tenho que dar um ponto negativo para a Mizuno, que ao lançar o modelo novo, acarreta
no seu valor agregado em R$150 de preço. É um ponto negativo, não temos como deixar de falar sobre isso. A gente entende o mercado, a gente entende a dificuldade das empresas em manter os seus preços, mas a gente não gosta que o produto chegue até o consumidor final por um valor de R$150 a mais do que o modelo anterior, sem ter nenhuma tecnologia que justifique esse sobrepreço, certo? O terceiro ponto negativo desse tênis me causou espanto quando esse calçado chegou para a gente. Quando esse calçado chegou para a gente e veio no release com o peso de 360 gramas, a gente logo percebeu que ele vinha 30 gramas mais pesado que o seu modelo anterior. O Creation 16 chegou para mim com 330 gramas. Esse aqui no seu release se dizia 360 gramas. Eu usei ele em esteira, em pista e na rua. E eu achei que esse calçado estava mais pesado do que o release prometia. Peguei uma balança e trouxe a balança e agora eu vou pesar para vocês verem. Esse aqui, essa é a balancinha e esse é o Creation 17 em cima da balancinha. Como vocês podem ver, o tênis pesa 373 gramas aqui no modelo 42. 373 gramas no modelo 42. A gente sabe que de um número para outro acarreta num peso maior, óbvio. Mas o modelo 42 é um modelo bastante vendido, então a gente supõe que 360 gramas você vai encontrar no modelo 40 e aqui no 42, 373 gramas. Isso faz com que o Mizuno Wave Creation 17 chegue para mim 43 gramas mais pesado do que era o seu modelo anterior, o que é algo inconcebível no mercado de tênis hoje em dia. E muito mais quando a gente percebe que a empresa fez alterações estéticas buscando ventilar e tirar peso. Então, não conseguimos atingir os objetivos do ponto de vista de abaixar o peso. 373 gramas é muito pesado, gente. Vamos aos pontos positivos do Wave Creation 17. Primeiro ponto positivo, e toda vez que a gente pega um tênis na mão que tem esse ponto positivo, a gente fala sobre isso. Materiais refletivos. O Creation 17 tem materiais refletivos na lateral, tem materiais refletivos na parte de trás e na parte da frente. Essa tecnologia salva vidas. E toda vez que a gente fala sobre isso, eu atento sobre esse ponto importantíssimo para a segurança do corredor. O material refletivo no calçado ajuda você a evitar colisões com motos, com bikes, com carro, para quem corre à noite, quem corre na USP, que tem pouca iluminação. Muito importante o material refletivo e a Mizuno pensou nisso para fazer o Creation 17, ponto positivo. O segundo ponto positivo, talvez ele seja a combinação de 3 pontos positivos que esse calçado tem. Conforto, amortecimento e estabilidade. Num produto que tem 373 gramas, é óbvio que a gente ia ter um produto confortável, mas há muitos anos que a Mizuno entra nessa categoria de conforto e amortecimento e consegue aliar essas duas virtudes a uma terceira, que é a estabilidade. Isso se deve graças à placa Wave. A placa Wave, teoricamente, no release do produto, se você comprar um produto que tem a placa Wave, você vai ler que ela é feita com base de óleo vegetal, que ela suporta até 4 vezes o peso do corredor. Tudo isso é baboseira, gente. O que é importante na placa Wave? Ela te dá estabilidade. E nesse calçado, você consegue aliar a estabilidade a conforto e amortecimento. Ele não vai te entregar um calçado rápido, não vai te entregar segundos a menos na sua prova final, ele não vai ser versátil, nada disso. Ele vai ser confortável e vai ser estável. E se propondo a fazer isso, a Mizuno e o Creation 17 atingem o seu propósito. Então, o calçado é estável, confortável e amortece como ninguém. O terceiro ponto positivo desse calçado, e aí eu tenho que falar porque eu recebo perguntas sobre isso, sobre essa temática a semana inteira. Eu recebo mais de 10 a 15 perguntas por semana de gente que está começando a correr e que me pergunta uma indicação de calçado para iniciar na corrida. Estou com sobrepeso, preciso iniciar na corrida. Qual é o tênis seguro? Existem poucos calçados que sejam tão seguros quanto esse. Ele vai te dar um amortecimento complexo, mas eficaz, vai te dar um conforto muito acima da média, vai te dar estabilidade, vai te dar suporte, ele vai conseguir regularizar os teus desvios de passada. É um calçado que pesa muito, é um calçado
que não foi feito para performance na corrida, mas que foi feito especificamente para esse tipo de corredor. Se você está com sobrepeso e precisa de um parceiro para iniciar os seus treinos, eu indico normalmente o Creation e também o Nimbus, alguns outros calçados, mas principalmente o Creation e Nimbus como os tops de mercado para esse tipo de finalidade, se você está com sobrepeso e quer começar na corrida. Certo? Então, recapitulando, 12 milímetros de drop, 373 gramas de peso e um valor sugerido de mercado de R$ 799. Esse foi o Mizuno Wave Creation 17 e esse foi mais um Testamos. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Grande abraço para você. Até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!